Bom, pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do momento que você esteja acompanhando, né, essa defesa. A gente está aqui na especialização em educação no campo, do campus Afogados da Engazeira do IFPE. E nesse momento eu tenho a honra de abrir a sessão pública de defesa da aluna Raqueline Guimarães de Souza, tá certo? Raqueline que vai apresentar o seu trabalho. Então, Raqueline, muito boa tarde para você. Boa Tá tudo tarde. certo, né? Tudo certo. Tudo beleza, graças a Deus. Então, deixa eu fazer o seguinte, né? Diante dos problemas técnicos que a gente teve, a gente vai ajustando aqui e eu já vou iniciar a chamada da banca, né? Com a professora Raíssa Hatz, né? As damas primeiro, Raíssa, que é engenheira agrícola e ambiental pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestra, né, isso em 2013, mestra em engenharia civil pela Universidade Federal de Pernambuco em 2016 e atualmente é doutoranda em engenharia agrícola pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tem experiência em áreas como desastres, solos e resíduos sólidos e atualmente é professora substituta do IFPE Campus Afogados da Engazeira. Raíssa, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui participando desse momento de hoje. Tá? Agradecer a Kennedy e a Raqueline, né, pelo convite de fazer parte da banca. A gente está aqui hoje para construir, né, esse momento e estou muito feliz em participar, tá? Tá certo. E agora a gente tem, deixa eu só fazer, porque inicialmente, né, tava tudo prontinho, tudo certo, maravilhoso, mas aí o computador resolveu dar um chilique ali, e aí a página do nosso mini querido professor Pablo, ela não estava, já estava aberta, tudo, então Pablo Tiago Correia de Moura. Pablo, você, né, agora sim, está chegando, pronto, olha aí. Professor efetivo do ensino básico técnico e tecnológico do Instituto Federal de Pernambuco, né, desde 2017. É doutor em ciências sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, e aliás aos sociólogos, né, meus parabéns novamente, né, pelo dia de hoje. Isso em 2016, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2011, é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba, isso em 2008. Né? Possui aí experiência na área dos direitos humanos, né, com trabalho de extensão universitária na capacitação de gestores em direitos humanos no segmento da modalidade da educação à distância. Pablo, querido, boa tarde. Boa tarde, professor Kennedy. Boa tarde, professora Raíssa, Raqueline e os demais participantes aqui, né? Obrigado pelo convite, Kennedy e Raqueline, para estar compondo a banca aqui, né? De defesa do TCC de Raqueline, como aluna da pós, né? E, mais uma vez, parabenizar vocês aí pelo andamento das questões. Obrigado, pessoal. Vou aguardar aqui a minha vez. Tá certo. Então, isso posto, para a gente dar agilidade ao trabalho, que já está levemente atrasado. Raqueline, é o seguinte: a partir de agora, eu, na condição de presidente desta sessão, concedo a você a palavra. Você terá entre 20 e 30 minutos para que faça a apresentação do teu trabalho. Após isso, as arguições serão realizadas na seguinte ordem: primeiro, a professora Raíssa Rates, na sequência, o professor Pablo Moura, cada um com até 30 minutos para as arguições, questionamentos e afins. Tá certo? Então, Tá certo. Raqueline, a palavra é sua. Sucesso. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Agradeço a todos por estarem aqui nesse momento importante, né? É, Meu nome é Raqueline Guimarães de Souza, sou licenciada em Biologia pela Universidade Federal Vale do Acaraú
tenho especialização em educação ambiental pela FIP e agora, se Deus quiser, pela IF. Orientador, professor Dr. Kennedy Francis, agradeço você demais. Espero que gostem do meu trabalho. Agradeço a Raíssa e agradeço a Pablo por estar presente. O meu tema é a importância da fotografia como ferramenta na educação do campo. E o porquê que eu escolhi esse tema? Para ligar as minhas duas profissões, que é educação e fotografia. E como vocês sabem, eu sempre utilizei, a gente que é professor de biologia, professor de ciências, a gente sempre utiliza imagens nas nossas aulas, né? E eu estou hoje com uma turma diferenciada, que é o EJA Campo, que são adultos de 25 a 67 anos, que é a minha turma. E eu sempre preciso estar ligada em coisas que eu chame a atenção deles, porque são pessoas diferenciadas. Eu vou passar aqui o slide. Então, o objetivo geral é analisar a fotografia como uma ferramenta eficiente na educação do campo. Essa pesquisa, ela analisa como a fotografia pode ser utilizada na ferramenta educacional eficiente na educação no campo, considerando que sua capacidade pode promover uma aprendizagem ativa e fortalecer a relação dos estudantes em torno. Então, eu preciso estar sempre procurando coisas que chamem a atenção deles, que foi um propósito desse trabalho, né? Ao registrar e interpretar visualmente o ambiente rural, que é o ambiente em onde eles vivem, os alunos são incentivados a observar de forma crítica e valorizar os aspectos culturais e ambientais de suas comunidades. Esse processo não apenas amplia o conhecimento sobre o meio em que vive, mas também reforça um sentimento de pertencimento, de identidade. Então, eu sempre procuro, gente, formas de trabalhar em sala de aula, formas pedagógicas, porque os meus alunos, eles são diferenciados, eles são que estão no ensino médio, mas cada um aprende de uma forma diferente. Tem uns que são mais avançados, tem outros que são mais devagar. Então, por exemplo, uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando na roça e 6:30 da tarde está na escola, ele precisa realmente ter coisas que chamem a atenção deles. Eu não posso chegar na escola e simplesmente ligar um data show, colocar textos lá e começar a falar. Então, eu preciso trazer ferramentas interessantes, inteligentes, para que eu possa chamar a atenção deles. Então, objetivos específicos. Levar os alunos a desbravar o espaço além da sala de aula. Essa imagem, ela é minha, gente. Eu tirei ela, foi um passeio que a gente foi, e eles estão utilizando um meio de comunicação, que é o celular. Nesse meio, eles podem observar a natureza, podem tirar foto da vegetação, eles podem ver as questões ambientais, podem falar sobre as questões de sustentabilidade, a forma que utiliza a água. Tudo isso são trabalhados no espaço fora da sala de aula. O segundo ponto é auxiliar na construção do pensamento crítico. Eles são muito críticos, os meus alunos, e eles gostam muito de participar das aulas. Então, esse tipo de aula ajuda eles a serem mais ainda. O pensamento deles, eu queria que vocês vissem como eles se comportam quando fazem parte desse tipo de aula, que chama a atenção deles. Então, nesse terceiro ponto, que já entrando no segundo, é estimular a curiosidade. Eles são muito curiosos. Tudo eles querem saber, tudo eles querem dar a opinião deles. Dentro da curiosidade, eles também desenvolvem a criatividade deles. Eles são muito criativos. Eu tenho alunos, não vou citar nomes, que são vários, são muito criativos. E falando em relação à utilização de meio de comunicação, eu utilizei e utilizo também os celulares, porque a gente sabe que hoje em dia o celular é muito comum em sala de aula. Então, eu sempre prezei em utilizar ele de forma pedagógica, ou seja, em um passeio como esse, todo mundo com seu celular, fazendo imagens para serem estudadas depois, certo? Vou passar para o próximo ponto.
falando um pouco sobre a história da fotografia, é bem breve aqui, a fotografia no seu contexto histórico. Fotografias permanentes. A fotografia permanente foi uma das primeiras fotografias feitas no mundo. Em 1826, pelo francês Joseph Nicephore, por meio de um processo chamado heliografia. E como é esse processo de heliografia, gente? Essas imagens elas foram expostas a 8 horas, obtido por uma placa de estanho e coberta por betume, para retirar essa imagem que está aí, que vocês estão vendo. Então, essa foi a primeira imagem a ser feita no mundo. Então, é bem interessante. E o que é estanho e o que é betume? Betume é uma placa de metal maleável, na cor prata e branco. E o betume é uma mistura líquida de alta viscosidade, na cor escura, e são formados por compostos químicos hidrocarbonetos. Então, assim, dentro da história da fotografia, eu posso trabalhar também os hidrocarbonetos que estão dentro de química, os compostos químicos. Então, olha o tanto de coisa que pode ser trabalhado com fotografia dentro da educação do campo. Calótipo. Calótipo, que é uma coisa bem interessante também, é um processo negativo, positivo, que quem não lembra, a forma que era antigamente revelada essas imagens, que era a partir de um negativo, e esse negativo era passado em laboratório por várias etapas, e sim, a gente conseguiria ver as cores. É um processo de laboratório chamado calótipo, que se chama processo negativo positivo, que é diferente da revelação digital. A gente sabe que a revelação hoje é muito fácil, todo mundo tem, todo mundo consegue fazer uma revelação de uma foto. Mas essa revelação é diferente do calótipo. A revelação, nós temos impressoras que fazem esse processo fácil, né? Vou passar para o próximo ponto. Trazendo outras realidades para o contexto local. Fotografia integrada à educação. Um exemplo disso é a fotografia expressa na figura 1, que vocês vão ver mais à frente. O fotógrafo Diego Migro, que foi, gente, as imagens que eu utilizei no meu trabalho para buscar todas essas informações que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Essas imagens é desse fotógrafo. Ele conseguiu essa matéria, fez essa matéria com o jornalista Wagner Sarmento e Marina Barbosa, publicado no Jornal do Comércio, em Recife, Pernambuco, no dia 2 de novembro de 2013. E expressa, gente, uma realidade que, de primeira vista, é bem distante. Os meus alunos nunca, citado na nossa roda de conversa, eles nunca viram uma situação daquela, onde uma criança está dentro de um canal, catando latinhas para reciclar, ganhar dinheiro e ajudar os pais. A gente consegue ver, sim, crianças catando latinha, mas dentro de um canal sujo e poluído, aqui não é a nossa realidade, principalmente a deles que moram na zona rural. Mas, gente, vocês sabem que, na verdade, está muito próximo, né? Está muito próximo da gente. Cujo crianças do cotidiano era catar latas. Segundo os jornalistas descreveram, na imundície do canal do Arruda. Eles foram muito críticos com relação a essas imagens. Muito críticos, porque eles não veem isso todos os dias. Vou passar aqui a imagem para vocês verem. Então, assim, a criança, ela passa despercebida nessa imagem. Tanto que, assim, eu fiz essas impressões coloridas, fiz no tamanho de uma folha de caderno A3, A4. E mesmo eles... E o que a gente está vendo aqui? Eu não estou conseguindo ver. Gente, vocês não estão conseguindo ver uma criança e eles não conseguiram, não de primeira, ver aquela criança no meio de tanto lixo. Assim, e teve alunos que encheram os olhos de lágrimas ao ver uma imagem dessa. Para vocês terem uma ideia que não é a nossa realidade. E não vai ser, porque nós não temos esse tipo de canal tão perto. Então, aqui na imagem 1, na figura 1, a então criança, Paulo Henrique Félix da Siqueira, flagrado pelas lentes, por meio de um mar de entulhos, o qual parece fazer parte, quase sem ser notado. Então, vocês observando aí essa imagem, a gente não consegue ver de primeiro uma criança ali.
né? E foi vários questionamentos com relação a essa imagem, vários. Deixa eu só passar aqui para ver. Então, eu pedi, eu falei, gente, eu quero que vocês observem essas imagens, eu quero que vocês passem em sala, de um em um, pensem, e depois a gente vai discutir sobre o que vocês estão vendo e quais situações, como a gente pode ajudar ao meio ambiente com relação a tanto lixo. E comecei a falar, e aí eles pararam e foram discutir, depois a gente se juntou, depois eu vou mostrar para vocês mais na frente algumas imagens. Na metodologia, né, eu já vou pulando um pouco aqui para a metodologia para vocês terem uma noção de como foi essa aula, porque a investigação sobre a importância da fotografia como ferramenta educacional do campo demanda uma abordagem metodológica abrangente e adaptada às particularidades do contexto rural. A gente geralmente, como eu já falei, já repeti, nós não vimos esse tipo de situação na zona rural. Para compreender de forma precisa como a fotografia pode enriquecer esse processo de ensino-aprendizagem. A metodologia proposta envolveu etapas práticas, participativas, buscando engajar os alunos de maneira ativa e reflexiva. Então, esse varal que eu coloquei na sala, que eu preferi usar o varal do que data show, que são coisas que a gente utiliza, né, nas nossas aulas hoje, com essa tecnologia, eu preferi usar o papel porque nós temos contato direto com o material. Então, assim, a emoção, acredito que seja muito mais forte. Então, foram feitas essa exposição em sala de aula. Eu trabalho em 2 comunidades. E essas 2 comunidades, elas são compostas por em torno de 20 alunos, que fazem parte também da minha escola aqui na cidade, na Erem Santa Terezinha. Nessas 2 escolas, eu trabalho biologia, física e química do ensino médio. Sabemos que a gente não tem como trabalhar as mesmas disciplinas do mesmo modelo de uma escola regular, de uma escola de referência. Não podemos. A gente está numa realidade diferente que é a zona rural. Não, todos esses alunos estudam no EG Campo e todos eles são, sim, do ensino médio. E as fotografias, elas foram expostas em formato de cordão. Coloquei em toda a sala, percorrendo todo o ambiente e permiti a eles que caminhassem livremente por 15 minutos, andando e observando, interagindo um com o outro. E a intenção era criar uma expectativa imersiva, que cada aluno pudesse fazer observações detalhadas e anotar suas percepções pessoais. E foi a partir daí que engrandeceu a minha metodologia. Eles até falaram que foi muito interessante, que gostaram demais da aula, que queriam que eu trabalhasse mais vezes com materiais desse modelo. Então, para orientar essa atividade, gente, foi solicitado que eles prestassem muito atenção aos detalhes da imagem, que era aquela criança jogada lá dentro, que de primeiro momento eles não viram. E aí eu fui incentivando o desenvolvimento de um olhar mais atento e crítico, que é isso que a gente precisa, né, numa sala de educação no campo. Fazer com que eles sejam críticos a todo o material trabalhado. Embora o uso de projetor, como eu já tinha falado, seja muito comum, mas eu preferi usar tudo impresso. A exposição das fotos pelo espaço da sala de aula permitiu que os alunos interagissem diretamente com as imagens, enriquecendo o processo de análise e construção de opiniões mais elaboradas e contextualizadas. Durante toda a atividade de observação, foram feitas perguntas relacionadas às fotos para promover uma conversa em grupo e permitisse que todos compartilhassem suas impressões sobre aquelas imagens. As fotografias mostram um canal poluído, né, que já é um grande problema, cheio de lixo, com água contaminada, onde as crianças realizam atividades de reciclagem. Quando eles me perguntaram cadê o pai dessa criança, se eles não recebiam, e até hoje eles me perguntam, eles querem saber da história dessa criança, se eles não recebiam o auxílio do governo, por que essas crianças naquele horário não estavam numa escola integral, né? E assim, durante a discussão,
alguns alunos comentaram sobre até o impacto que causavam neles, especialmente considerando o tema da aula, que era as questões ambientais. Os alunos, eles refletiram sobre como a situação era retratada nas fotos, prejudicando o meio ambiente, e debateram possíveis soluções para evitar aquela poluição. Deram situações de vídeos que já viram no Japão, que eles entram dentro do córrego, do canal, para retirar todo o lixo, para depois utilizar aquela água de alguma forma, utilizar as garrafas, todos aqueles materiais que estavam lá dentro para reciclagem. Então, a conversa destacou-se a importância das ações que possam reverter ou prevenir os cenários das imagens, reforçando a necessidade de práticas sustentáveis e conscientes para proteger o meio ambiente e o meio em que eles vivem. Essa imagem aqui, que eu tirei no dia, é uma roda de discussão. E aí, gente, foi a grande emoção. Teve alunos que soltou lágrima no olho ao ver uma criança dentro de um canal sujo. Por quê? Hoje, no mundo de hoje, a gente quer ver as crianças em sala de aula, quer ver uma criança brincando, mas não dentro de um canal sujo, catando latinha para ajudar os pais. Né? Que existe muito essa realidade ainda. Ou seja, está próximo da gente e está longe. Né? Porque para eles, essa realidade estava muito longe. Né? Mas a partir do momento que eu falei para eles, disse, gente, isso aqui é dentro do nosso estado, é em Pernambuco. E eles me falaram, existe realmente essa situação aqui? E eu falei para eles que sim, que era uma realidade do nosso estado e que ainda existia esse tipo de situação. E aí tem uma aluna muito inteligente que eu vou ler aqui um pequeno texto do que ela falou. Dona Aparecida, ela destacou, gente, os impactos negativos que o lixo causa nos rios, ressaltando a falta de educação, né? E de respeito com as pessoas no meio ambiente, especialmente com relação aos recursos hídricos, que a gente sabe, né? A situação dos nossos recursos hídricos. Já Maria do Socorro da Silva Souza expressou uma profunda indignação ao observar uma fotografia que mostrava uma criança de 10 anos a meio à sujeira. Ela estava indignada, ela chegou a chorar na aula. Totalmente, ela disse que a criança estava totalmente desamparada e sem receber os cuidados que deveriam ter. A imagem, ela tocou tanto que provocou essa emoção. E para vocês verem que revelou o poder do impacto na fotografia a partir do momento que a gente tira para observar. Vou ver se tem mais outra imagem aqui. Aqui, gente, vou mostrar para vocês essa foto aqui. Acho que foi uma criança que tirou, que eu fiquei na foto. Aqui mostra também, né, a nossa realidade. Meus alunos, que aqui ficam em torno de 25 a 67 anos, são pessoas totalmente dedicadas às aulas. Qualquer aula que a gente faça diferenciadas, eles estão presentes, eles não faltam. São pessoas maravilhosas. Então, é uma imagem que eu mostrei para vocês, que é da minha turma da Pedra d'Água. Os resultados e discussões. Aqui está as duas imagens que eu coloquei para eles verem lá no papel. Tive outras, mas essas aqui foram as que se destacaram. O uso da fotografia como recurso temático na educação é de grande importância, pois torna as aulas mais dinâmicas e produtivas. Integrar essa ferramenta ao cotidiano escolar desperta o interesse dos estudantes e promove um ambiente mais envolvente, incentivando a explorar novos conhecimentos a cada tema abordado. Em todas as minhas aulas, eu preciso, sim, trabalhar fotografias. A maioria, principalmente de biologia, eu trabalho fotografias e eles adoram. Então, a fotografia, sim, é um recurso muito importante para a educação e para as aulas realmente tornarem produtivas. A prática constante de trazer esses elementos inovadores para estimular a curiosidade e o desejo de aprender
favorece demais, gente, a aprendizagem significativa. Diante disso, conforme ilustrado na figura 3, passou e foram expostas aos alunos as fotografias presentes na figura 1, 2A e 2B, para que, a partir delas, fossem fomentadas uma roda de conversa sobre a relação existente entre a realidade expressa nas fotografias e o conteúdo relacionado à temática ambiental visualizados em sala. E ao verem essas imagens aí impactantes, que são impactantes, eles se tornaram pessoas críticas, e para mim isso foi muito bom, porque eu vi que realmente a aula ela teve sim sua importância e tornou sim minhas aulas muito mais produtivas. E eu vou sim continuar a fazer essas aulas para os meus alunos do EJACAM. Aqui a figura 3, que eu mostrei para vocês, que é a nossa, né? Essa de minha autoria, né? Foi eu que tirei. Prática pedagógica realizada em sala de aula, comunidade Pedra d'Água, utilizando fotografias do cotidiano. E, para concluir, eu concluí, gente, que ao longo de todas essas conversas em sala, de todas as experiências, que revelou-se muito significativa para mim e para eles. Para mim, por quê? Que eu vi que o meu trabalho estava dando resultado. E para eles, porque a aprendizagem deles tornou uma prática pedagógica, além de ser fácil, né, não é difícil. Eu não posso trabalhar com pessoas que eu já falei, passam o dia inteiro trabalhando e chegar à noite e estar só com material, com papel, caneta, escrever no quadro. Então, eu percebi que as fotografias, elas foram, sim, significativas nas minhas aulas. Mostrou, através da fotografia, uma forma de ver o ambiente e a importância de preservá-lo. Então, quando eu levei essas imagens, eles já, na forma crítica deles de falar, eles já começaram a falar na importância de preservar o meio ambiente. Então, isso é muito importante também. As fotografias expostas traziam uma realidade fora do nosso contexto. Então, eu trouxe para perto deles coisas que pareciam ser longe, mas estava perto, porque aqui nós moramos no sertão de Pernambuco e a imagem era na capital. Então, aproximei deles essa dura realidade, né, das grandes cidades e despertei neles a responsabilidade de cuidar melhor do nosso planeta. Nesta exposição, eu pude também analisar uma melhor participação do alunado. Então, eles todos participaram. Todos eles, não ficou nenhum de fora, nenhum ficou sem dar sua crítica, ninguém ficou caladinho, questionaram, perguntaram sobre a criança. Vou procurar saber sobre a criança para mostrar para eles ainda. E, diante disso, a fotografia, ela coopera, sim, gente, para o ensino-aprendizagem. Melhorando a participação e a compreensão de cada disciplina. Então, assim, não é só biologia, física e química, matemática, geografia, português, todas as disciplinas podem sim trabalhar com fotografia. Tendo em vista que todas as disciplinas podem ser, né, uma ferramenta de ensino nas suas aulas, podendo expandir uma realidade. E a gente vai sair dos livros, né? Sai dos livros e bota no papel, pegar ali e mostrar umas fotografias. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei aqui uma frasezinha deixa eu ver se eu acho, de Clarice Lispector. Depois do medo, vem o mundo. Ao enfrentarmos nossos desafios, podemos nos libertar e descobrir um mundo cheio de possibilidades. Então, agradeço a todos pela presença e é isso. Obrigada. Ótimo. Raqueline, pela apresentação, viu? Obrigada. Agradeço. Posso tirar do slide? Kennedy, seu microfone está fechado. Acho que está aberto. Fala agora. Estava aberto agora. Não, Você é porque, Posso tirar do slide? só tira ainda não, Raqueline, Tá. porque
depois de e-mail a todos os... Só volta lá para a capa. Tá, Isso, foi. pronto. Volta para a capa. Olha para frente rapidinho, só para poder fazer Vou essa... ajeitar. Ah, tem que ajeitar, né? Tá, esqueci Tem que desse ajeitar os detalhe. cabelos. Pera aí. Ajeite, pronto. Pera aí, 3. Calma aí. Eita, menino, hoje tá uma beleza, mas vamos lá. Aqui. Pronto. Então, é porque a gente tem que fazer. Você pode tirar, se você quiser, da Posso? tela, tá certo? Tá. E aí, só tem que encerrar e pronto. Parar a apresentação. Aí Parar a encerra. apresentação. Isso, Parei. pronto, já parou. Então é o seguinte, agora a gente vai para as arguições da banca. Então, a partir de agora a gente vai começar com a professora Raíssa Hatz. Então, Raíssa, fique à vontade, você tem a partir de agora até 30 minutos para fazer suas observações e a palavra é sua. Tá, mais uma vez vou pedir para controlar meu tempo, porque senão eu vou me embora, né? Raqueline, primeiramente eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, pela sua Obrigada. apresentação. Gostei, achei uma apresentação bem tranquila, você contextualizou bem com a sua realidade, né? Com o seu dia a dia de trabalho. Então, gostei. Em alguns momentos tinha algum texto, mas eu senti que você focou mais nas imagens, né? Então, achei bem tranquila. E muitas coisas que você falou aí me explicou também algumas coisas do trabalho em si, tá? Então, parabéns. E aí, vamos lá, né? Vamos começar. Eu vou estar... Agora, quem vai estar sem ver vocês sou eu. Então, né, se for falar alguma coisa, ou, enfim, sinaliza, porque eu não vou estar vendo, que eu vou estar em outra tela. Mas vamos lá. Então, peraí, deixa eu arrumar aqui meu arquivo. Vamos começar. Sim, e também quero aproveitar para desejar boa tarde, que eu não saudei, né? As outras pessoas que estão na sessão e também o professor Pablo. Então, perdão, gente. É isso, vamos lá. Então, inicialmente, eu quero parabenizar tanto Raqueline quanto o Kennedy pelo trabalho desenvolvido. É um tema muito interessante, que tem um teor de inovação, né, para a sala de aula. Então, todas as minhas observações, elas são para deixar o trabalho ainda mais sólido para uma futura publicação. E meu papel aqui como banca é justamente fortalecer essa construção. Então, eu estou aqui para ajudar, certo? No caso, eu vou iniciar aqui pelo nosso resumo, tá? Tá. Tem algum, Raquel, de uma maneira geral, eu vou encaminhar o meu arquivo para você. E aí você vai ver que ao longo do, como é que se diz? Do material, tem algumas correções de formatação, português, coisas assim, mas que isso eu não vou abordar agora, você vê isso no material que eu vou lhe encaminhar, tá? Agora eu vou fazer algumas observações mais gerais sobre o trabalho. Então, aqui, pelo menos no meu olhar, tá? O resumo, tá? Ele contempla o que eu espero de um resumo, ter ali uma introdução, ter como é que se diz? A metodologia, alguns resultados. Eu coloco só que talvez, porque já começa assim, este trabalho analisa a importância da fotografia como ferramenta educacional na educação do campo. Então, talvez colocar algo mais introdutório, a fotografia é uma importante ferramenta, enfim, colocar uma coisinha a mais só para iniciar, porque você já começa dizendo que o trabalho analisa. Você já foi direto, não está errada, mas se quiser dar uma introduçãozinha a mais, fica uma sugestão, tá? Aí, a gente vem para as palavras-chave. E aí, quando chega na palavra-chave, tem fotografia, tem aprendizagem, certo? E aí eu senti falta de alguma coisa aqui, como educação no campo. E aí também tem, assim, ensino de ciências biológicas. E aí, depois, eu creio, eu entendi pela sua apresentação e pelo rodapé que você bota aqui na sua formação em biologia, eu subentendi que é por conta da sua formação, isso aqui, ensino de ciências biológicas. Mas não fala nada disso no resumo, nem no título, nem no trabalho. Então, assim, eu achei que essa palavra-chave aqui, não sei, na minha opinião, talvez ela não esteja um pouco deslocada do contexto. Acho que existem outras palavras que poderiam entrar aqui, que estariam mais enquadradas para a palavra-chave,
certo? Talvez educação ambiental, enfim. Aham. Eu senti essa questão. Aí a gente chega aqui na introdução, e na introdução, de uma maneira geral, eu senti falta de citações, de um embasamento bibliográfico maior na introdução. Então, você aparece de 8, se não me engano. Não, isso é no referencial teórico. Mas eu senti um pouco essa questão de colocar mais autores. Acho que você escreveu, certo? E não tem problema escrever de forma livre, mas eu senti falta de bibliografia nessa introdução. Então, acho que precisa, sim, colocar, dar uma incrementada, colocar. Só um minuto, gente, deixa eu só fechar isso aqui. Tá. Então, eu senti um pouquinho de falta desse aspecto na introdução. Então, deixa eu descer aqui. Tá. Aí tem um trecho, é logo o trecho do primeiro parágrafo, e eu não sei se foi a forma de escrever, mas tem assim: a educação no campo enfrenta desafios únicos, certo? E concordo. Mas você bota assim, que bloqueiam abordagens pedagógicas inovadoras e alinhadas a realidades locais. E aí essa palavra bloqueio, ela me pegou muito. Eu queria entender em que sentido você falou esse bloqueio. A gente sabe que tem as dificuldades, mas a ponto de bloquear, até porque, por exemplo, o seu trabalho é uma inovação pedagógica. Então, quando você bota esse termo, acho que ele vai de encontro até o seu próprio trabalho, é o que você está querendo mostrar para a gente. Então, não sei se foi a forma de escrever. Então, assim, se você quiser comentar um pouquinho sobre o que você quis falar com isso. Eu acredito que nem todos os recursos chegam lá. Então, eu falei que bloqueiam muitas situações até chegar na educação do campo. Certo. Nesse sentido. Tá, então bota esse detalhamento dos recursos. Sim, porque nem tudo chega com uma forma mais fácil lá. Quando certo. chega, por um exemplo, o lanche dos alunos, um exemplo. Quando chega lá, aqui já tem chegado, ó, há tempos, então a gente está sem lanche lá. Outra coisa, material. Quando chega o material lá, os daqui já têm recebido em janeiro. E o resto que sobra divide para eles, como se a gente não estivesse como é que chama aqui? Na escola, não fosse nada aqui na escola. Entendeu? Entendi. Fossem intrusos. Então, nesse sentido. Então, tem coisas que bloqueiam, acho que gestão escolar, bloqueia muita coisa até chegar lá. Entendi. É porque quando eu li e foi minha interpretação, eu li esse bloqueio como se houvesse uma resistência da educação do campo com as abordagens pedagógicas inovadoras. Então, me passou essa sensação quando eu li, entendeu? Então, acho que talvez reescrevendo, organizando as palavras, você consegue encaixar melhor esse contexto que você está querendo traduzir para a gente. Também. Acredito que as questões inovadoras também demoram a chegar lá. Quando eles têm acesso, porque sabe, todo mundo tem acesso ao celular, todo mundo tem acesso, por exemplo, o meu aluno de 67 anos, ele mora num lugar que a gente, para chegar lá, tem um difícil acesso. Então, ele não tem tanta informação tecnológica quanto outros que estudam na mesma sala. Então, com relação à questão tecnológica, também existe essa dificuldade, esse bloqueio. Certo. Não sei se eu estou conseguindo... Não, eu entendi o que você falou. Não, eu entendi o contexto que você falou, e aí justamente eu acho que seria interessante detalhar melhor isso aqui, porque ficar, no meu entendimento, ficou parecendo que era, enfim, uma resistência a essas inovações, e na verdade são as dificuldades, e não um bloqueio. Acho que seria só eu posso retirar o bloqueio e colocar dificuldades? Assim, aí no caso é uma sugestão, né? Você, junto com o Kennedy, vão conversar. Eu estou perguntando muito mais pelo meu entendimento, porque foi uma coisa que me pegou muito, essa palavra bloqueio, então talvez dificuldades, né? A diversidade, não sei qual seria o melhor termo, mas acredito que... E até falar, né, um pouco melhor sobre esse contexto, como você está querendo se referir aqui, nesse sentido, tá? Tá. Então, deixa eu seguir aqui. Deixa eu só complementar, Raíssa, porque bloqueio acaba sendo, Raqueline, uma palavra bem
forte, Forte, sim. pesada, né? Então acho que foi disso mesmo que Raíssa se referiu com relação ao ajuste. Isso. Certo. Tá, vamos lá, vamos seguindo. Quando você chega aqui, né, você bota o objetivo principal, né, do trabalho, e aí você bota o principal objetivo dessa pesquisa é analisar como a fotografia pode ser utilizada como uma ferramenta educacional, eficiente na educação no campo, considerando sua capacidade de promover a aprendizagem ativa e de fortalecer a relação dos estudantes com o seu entorno. Massa, certo. Só que aí eu senti falta dos objetivos específicos da pesquisa. E aí você falou na apresentação. Então, eu convido a trazer esses objetivos específicos para cá, tá? Eu confesso que senti falta desses objetivos específicos aqui. Você colocou o objetivo principal, tá legal. E eu senti falta disso. E aí, nesse mesmo parágrafo, você termina ele colocando assim: ao registrar e interpretar visualmente o ambiente rural, os alunos são incentivados a observar a forma crítica, a valorizar os aspectos culturais. Enfim, você bota esse trecho, e aí nesse trecho eu noto que você já está dando um pouquinho do resultado para a gente. Porque porque você bota que reforça o sentimento de pertencimento e identidade, e aí eu sugiro colocar esse trecho para resultado, tá? É só uma sugestão para tentar alocar em outro lugar, porque, ao meu ver, você já está botando o objetivo, você já está respondendo aqui na introdução o seu trabalho. Então, me passar essa sensação. Certo? Aí, vamos lá, revisão de literatura, né? Então, a revisão de literatura, de uma maneira geral, eu senti falta também, assim como na introdução, de autores nessa revisão de literatura. Eu até contei aqui que, por exemplo, no item 2.1, de 8 parágrafos, apenas 2 constam autores, e a gente tem muita coisa aqui que consta de dado histórico. Então, eu senti falta, realmente, né, de botar as referências, de botar a citação. Então, né, eu senti muito isso, e eu até sugiro, né, eu coloquei algumas sugestões aqui, mas eu até falei que, de uma maneira geral, e é uma sugestão, tá, para a Raqueline e para a Kennedy, eu acredito que o referencial teórico, de uma maneira geral, para mim, ele deveria ser reescrito, certo? E, além disso, abordar outros pontos, tá? Então, por exemplo, a gente vem aqui, deixa eu só subir aqui para o item 2.1, só para ver se eu encerrei ele. Que eu acabei descendo, só para não me perder aqui. Aqui são algumas coisas de formatação. Raíssa, certo? Oi. Eu pediria a você que explicitasse bem o cerne dessa reescrita, certo? Para que fique bem claro, por exemplo, quais são as coisas que ela deva reescrever e a justificativa. Certo, deixa eu só botar esse aqui que eu ia falar e eu volto, tá? Só no final, aqui na página 8, os 2 últimos parágrafos, né? Você vem falando aqui, o item 2.1, que inicia na página 7, ele é a fotografia e seu contexto histórico. E aí você vem falando, né, sobre isso, e aí, depois dos 2 últimos parágrafos, você começa a falar um pouco mais da educação, da fotografia na educação. Então, esses 2 últimos parágrafos, no meu olhar, eles cabem dentro do tópico 2.2. E aí eu sugiro que esses 2 parágrafos passem para o tópico seguinte. Na página 8? Isso, porque até aqui você, por exemplo, a página 8 ela tem 4 parágrafos. Então, até o segundo parágrafo da página 8, você vem falando um pouco dessa questão da história da fotografia, né, da construção, só que aí, no fim, esses 2 últimos parágrafos, eles já entram para mim com o olhar da fotografia e educação. Então, eu sugiro passar para a parte, né, de baixo, tá? Para o tópico 2.2. Kennedy, em relação aos tópicos, né, aqui, por exemplo, item 2.1, né, de uma maneira geral, eu senti falta das referências, certo? Então, eu acredito que, quando eu digo de reescrever, é realmente reescrever
lendo, pegando, eu digo assim, de artigos, de revistas, e construir esse texto, tá? Porque, assim, eu digo assim, tá? E assim, vou dizer de uma forma leve, tá? Mas eu senti um pouquinho de quê de ChatGPT. Então, assim, gostaria de ver mais texto aqui de recorte de autores, realmente, de bibliografia, de trabalhos, tá? Aqui para construir esse referencial, e eu digo ele de uma maneira geral inteiro, item 2.1, item 2.2. E aí eu estou aqui, inclusive, né, para só dizer, eu só sugiro e não dou ideias. Então, quando eu digo, né, quando eu me peço para reescrever algo, eu também, né, tenho que contribuir de alguma forma. Então, por exemplo, item 2.1, né? Eu até botei aqui, tem alguns links, tá, Raqueline, de alguns trabalhos que eu dei uma lida, então eu vou enviar para você, tá aqui, mas que contam também um pouco dessa história da fotografia, dessa construção. E aí, por exemplo, eu sugiro no item 2.2 um tópico com recorte da educação no campo, porque você bota a fotografia integrada à educação, e acho que vale o recorte da educação do campo, que é o seu público-alvo e que consta no seu título, tá? Então, tem também outro tópico que eu iria sugerir, como, por exemplo, o tópico 2.3, que é o tópico da fotografia e consciência ambiental, que é onde você pode explorar o olhar que você deu ao seu trabalho, pois existem fotografias de diversos tipos, né? Você é melhor do que eu, sabe muito bem disso, né? Que tem fotografias de diversas áreas, e o seu olhar foi despertar o aluno sobre a questão ambiental. Então, eu encerraria o seu referencial teórico com esse tópico de fotografia e consciência ambiental, porque eu acho que ele já amarra o leitor pelo que vem pela frente. E aí eu, inclusive, sugiro que a imagem da foto 10, né, as imagens da página 10, né, e as explicações dela, elas saiam desse tópico de fotografia integrada à educação, e caso vocês aceitem fazer esse tópico, né, de fotografia, né, e a consciência ambiental, essas imagens e essa explicação da imagem vá para esse novo tópico, tá? E aí também, além disso, eu deixo como sugestão de consulta um artigo de uma revista que eu achei muito interessante, ele é recente, ele é de outubro desse ano, que ele é intitulado A Fotografia como Ferramenta Pedagógica no Ensino da Educação Ambiental Crítica. E eu achei que é um material muito rico e que ele pode nortear muito para a construção desse tópico, e eu boto aqui também o link dele, tá? Certo. Então, são essas sugestões, né? De uma maneira geral, na página 10, eu botei uma observação mais pessoal minha, que realmente a imagem ela é impactante, né? A figura 1, né? Do Paulo Henrique dentro do resíduo, né? Então, é profunda e reflexiva. E acho que foi uma boa escolha de imagem para abordar com seus alunos, tá? Então, vamos lá. E daí eu chego na metodologia. E na metodologia, eu falo, né, sobre colocar na metodologia. Sim, e aí teve, como eu disse, né, teve muita coisa que você me esclareceu na sua apresentação. E aí eu sugiro que você coloque na metodologia, porque você bota a imagem que você utilizou para provocar os alunos, né, para gerar reflexão, no resultado. E eu acredito que precisa vir para a metodologia. As imagens utilizadas para gerar reflexão foram as imagens da figura 1, 2A, 2B, então elas precisam, no meu olhar, vir para a metodologia, assim como também você explicar que você imprimiu ela colorida, que imprimiu em formato A3, que você deu 15 minutos para eles observarem as imagens. Então, tudo isso você falou, mas não está aqui escrito. E eu acho que esses detalhes, eles fazem, sabe, diferença, principalmente para quem está lendo o trabalho, para entender essa construção, certo? Eu também acho que seria interessante, uma coisa que eu sempre falo muito, eu sou muito curiosa para entender o período que você levou para fazer essa exposição. Então, por exemplo, Raíssa, aconteceu num dia de aula, aconteceu durante uma semana, durante um mês. Oi? Eu também não coloquei isso no texto. Isso, Então, eu senti falta da gente entender qual foi o período da exposição, quanto tempo levou, e também o número de alunos que participaram da pesquisa, porque você bota que foram os alunos, né, que fazem parte da escola EREM Santa Terezinha, todos são alunos da escola EJA Campo, né? Então, eu queria saber
quantos alunos foram, quem foi esse universo de pessoas, né, que foram impactadas com essa imagem. Então, sugiro também colocar isso aqui para a gente. Eu confesso que eu fico curiosa aí. Eu sempre leio a metodologia me perguntando, assim, né, o que é que eu gostaria de saber, quais são as minhas curiosidades sobre esse trabalho, tá? Aí, outra coisa também, que eu sugiro que vocês introduzam aqui na metodologia. Você bota que foram feitas perguntas. E aí essas perguntas foram como? Foi tipo uma entrevista, foram perguntas estruturadas, foram perguntas livres, foi um questionário. Foram perguntas livres. E pronto. Então, assim, é interessante dizer como essas perguntas surgiram, né? Como foi norteado? Teve um roteiro, não teve, certo? Foi com base em que as perguntas? Acho que é importante para a gente que está entender a metodologia que foi utilizada. Certo. E também outra coisa que eu senti falta foi como foram coletados os dados, porque eu entendi que você fez uma roda de conversa, não é isso? E aí eu queria entender como é que foram assim, como é que foram coletados os dados dessa conversa. Foi anotação, foi gravação? Enfim, eu fiquei com essa gravações. Pronto. Então, eu sofiei alguns alunos e pedi para eles me mandarem um áudio. Certo, pronto. Então, acho que isso precisa vir para cá, entendeu? Porque eu fiquei assim, eu digo, tá, mas ela fez essa roda de conversa, mas como é que ela compilou esses dados? Como é que ela uniu isso, certo? Então, gostaria de ver isso aqui também na metodologia. Em resultados e discussões, aí aqui os resultados, de uma maneira geral, eu tenho uma pergunta, foi isso que eu fiquei curiosa, se você pensou em usar mais imagens, além das imagens que você comentou. Se você chegou a pensar em usar mais imagens ou você usou essas 3? As imagens minhas ou imagens do... Digo de uma maneira geral, para despertar esse impacto neles, tudinho, ou realmente você ficou com essas 3 imagens para fazer um primeiro momento e depois sentir como seria? Foi só mais a curiosidade minha mesmo, tá? Eu imprimi várias, mas especificamente as mais impactantes, que foi um menino dentro do canal. Certo. Mas eu imprimi todas. Entendi. Foi um ambiente que tinha, né, a questão ambiental, mas as mais impactantes foram essas, as que eu coloquei com a criança dentro do canal. Entendi. E as minhas fotos, que eu precisaria também ter colocado dentro do trabalho, eu fiz no dia, fiz um vídeo, só que aí, eu apagando minhas coisas no meu celular, apaguei todo o meu trabalho, e só sobraram essas. Por isso que não tantas fotos minhas no trabalho, porque eu acabei excluindo e apagando do celular, da lixeira. Eu não consegui recuperar. Por isso que tem poucas imagens minhas. Eu confesso que, inclusive, a observação minha, que eu ia falar mais abaixo, mas já que você tocou nesse assunto, que justamente, por ser um trabalho que fala de fotografia, eu senti falta de mais imagens no corpo do trabalho escrito. Você trouxe algumas na apresentação e eu até sugiro de trazer para cá, porque eu acho que são imagens importantes, né? Porque se a gente for olhar, além das imagens que você gerou a reflexão, você só botou uma imagem da sala de aula. E aí, assim, eu disse, poxa, no trabalho de fotografia, eu queria ver mais fotografia, eu queria ver a exposição. Eu fiquei com essa sensação de esperar mais fotos, principalmente pelo tema. Sei que expectativas foram criadas, entendeu? Então, como deu tempo eu fazer novamente, aí eu tive que utilizar. Sim. Apenas essas. Tá, mas traz para cá para o texto escrito, para o trabalho escrito, essas imagens também, porque elas já ajudam a ilustrar legal também esse processo, tá? A roda de conversa, tudinho, eu acho que isso é interessante. Certo. Outra coisa que eu comento é que eu creio que seria interessante, já que foi gravado, porque isso foi por isso que eu perguntei como foi a forma de coleta dessas informações. Eu não sei se você chegou, e eu também não sei em relação a essa questão de transcrever exatamente a fala do aluno, mas eu acho interessante trazer essa, porque você fala, né? Você bota, por exemplo,
Maria Aparecida destacou os impactos negativos que o lixo causa aos rios, ressaltando a falta de educação, mas seria interessante trazer um trecho mesmo de como Maria Aparecida disse isso, a forma como ela se expressou. Acho que isso enriquece também o seu trabalho, sabe? Da mesma forma que ela falou. Porque você disse que ela gravou áudio, você não solicitou sim, que sim. gravou o áudio. Certo? Aqui você bota um resumo e tá legal, mas acho que em alguns casos trazer a transcrição, se for possível, é claro também, né? Porque você pediu autorização para essas pessoas, enfim, mas se for possível, né, de trazer o trecho realmente da fala, da forma como essa pessoa ela se expressou, porque eu acho que isso também enriquece, tá? Do ponto de vista do leitor, de entender o trabalho, de entender o olhar dessa pessoa, né? Certo? Você está querendo dizer... Posso falar? Você está querendo que eu coloque do mesmo jeitinho que ela falou, né? Com a emoção dela escrito, não do meu jeito, como eu falei aqui no trabalho. Não é assim? Isso, exatamente. Exatamente. Não é excluir o que você falou, porque você meio que faz um resumo, mas botar o que a pessoa disse, assim, de forma transcrita, realmente, com as palavras dela. Porque eu acho que dá... Porque eu confesso que o seu trabalho ele é muito interessante, e aí quando chegou no resultado, que eu esperava ver mais coisas, assim, sabe, da percepção. Porque, pelo que eu entendi, o seu trabalho é justamente a percepção do aluno em relação a essa imagem, né? A reflexão, o impacto que ela causou. Então, acho que talvez colocar o resultado dessa forma dá essa sensação melhor para o leitor também, sabe? E deixa eu ver aqui. Então, o que eu falei é que justamente que eu achei que os resultados eles mereciam serem mais explorados, né, por se tratar de uma abordagem diferente do que a gente costuma ver todos os dias em sala de aula, por ser justamente uma abordagem inovadora, né, eu gostaria de ter mais detalhes desse momento. Então, acho que minha grande questão com o resultado foi isso, tá? E também até, por exemplo, eu não sei quem foi o universo de alunos, você trouxe o olhar de 3 alunas, né? Se não me engano, acho que foram 3, assim que você detalhou mais. Mas, assim, eu senti falta de 3 ou 4, se não me engano. De mais alunos, sabe? Então, eu senti falta de ter esse resultado de uma forma maior, mais robusta, tá? Em relação às conclusões, eu vi que você apresentou conclusões diferentes na sua apresentação, tá? Eu confesso que a conclusão foi um ponto do seu trabalho que me preocupou bastante. Então, no caso, eu vi que você já reescreveu e a minha sugestão seria essa, de você reescrever a conclusão com a sua palavra, com as suas palavras, com a sua vivência, amarrando com o que você vivenciou em sala de aula, porque melhor não tem ninguém que entenda melhor do seu trabalho do que você. Então, acho que botar o que Raqueline fez aqui, concluir da melhor maneira possível, tá? Então, eu senti falta disso nessa conclusão, e aí eu até sugeri reescrever integralmente a conclusão, certo? E aí eu chego nas referências, tá? Eu não sei como está meu tempo, mas eu vou ser mais breve aqui. De uma maneira geral, as referências também, eu costumo sempre fazer essa checagem, e aí eu... Assim, não entendi se você não chegou a citar lá em cima no texto, se esqueceu, se passou batido, enfim, mas eu sugiro que você reveja também as referências por completo. Da minha verificação, né, de todas as referências que estão aqui, todas, apenas a de Silva e Oliveira é a que está lá no texto, lá no referencial teórico 2.1, certo? As demais, nenhuma delas, Bart, Chagas, Freitas, Friend, Guimarães, Oliveira, Santos, Silva e Reis, nenhuma delas consta no texto lá em cima citado. Então, se não está lá, por favor, citar, tá? E, além disso, aí me pega outra coisa, que as que estão no texto não estão na referência. Então, Legoff, Apud, Carvalho, Comênios, Apud, Campagnoli, Felizardo e Samaim, Borges, Aranha e Sabino também estão no texto, mas não estão aqui embaixo. Então, eu peço para revisar de uma maneira geral as referências, porque elas precisam de uma atençãozinha também aqui, melhor. Beleza? Então, as minhas contribuições são essas, tá, Raqueline? Eu estou à disposição. Eu vou enviar o arquivo para você com tudo que eu comentei, tá?
E é isso, parabéns mais uma vez pelo trabalho, é um trabalho muito, muito interessante, tá? E o que precisar, estamos à disposição. Obrigada. Bom, antes de passar a palavra para o professor Pablo, eu só queria fazer um adendo, viu, Raqueline? Todas as observações, agradecer a Raíssa, né? Todo o cuidado, o zelo, né? Por isso que eu me lembro muito quando meu orientador do doutorado, ele dizia assim, ó, para a banca a gente só chama os melhores e aqueles que vão espremer até a última gota para extrair o melhor. Então eu tenho convicção plena disso, de que eu estou extremamente muito bem assistido pela banca, né, e eu faço questão de deixar isso aqui registrado, já que vai para o YouTube, tá? Todas as observações relativas à reescrita da fundamentação teórica, da inclusão de itens, né, na escrita desses itens, você tomar esse cuidado, esta necessidade de reler todas essas referências que a própria Raíssa vai colocar à disposição para você, os artigos, e com base nisso fazer a reescrita, a paráfrase, né, tudo isso vai ser feito. A questão das conclusões, né, já foi bem sanada, tá? E aí eu acho que realmente, aí eu vou corroborar. E é bom que nós temos outros alunos aqui, tem Valéria e tudo, que é o seguinte: todas as referências que estão presentes na lista ao final do trabalho, elas devem invariavelmente ser citadas no corpo do texto, na citação indireta. Todas. Tem que sempre fazer esse rebatimento. O que está citado no texto tem que estar na lista, e o que está na lista, obviamente, tem que ter sido citado ao longo do texto. Então, esse cuidado também a gente, né, você vai ter, e aí a gente vai auxiliar nisso aí, tá? Mas, Raíssa, muito obrigado mesmo, de coração, certo? E agora eu passo a palavra ao professor Pablo Moura. Pablo, 17 horas, a partir deste momento, meu amigo, você tem até 30 minutos para fazer suas considerações e sugestões e afins. Primeiro, boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite, Kennedy e Raqueline. E na próxima vez, vim antes de Raíssa, né? Porque na outra ainda consegui escapulir algumas coisas que ela tirou de mim, né? Algumas falas, mas nessa realmente tá complicado aqui para eu não ser repetitivo, viu? Mas vamos lá. Tem coisas aí que realmente ela colou de mim, viu, Raqueline? Mas vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Então, primeiro, Raqueline, achei bem interessante o teu tema, né? Que é a fotografia como ferramenta na educação do campo. Achei bem interessante. E engraçado isso, né? Porque eu já vi alguns professores em outros lugares. Eu não vi no campus da gente. Eu acho que, para não dizer que eu não vi no campus, eu vi um aluno fazendo uma exposição para uma coisa, né, uma específica, que foi um filme, e ele fez uma exposição de impressões, né, que não é a mesma coisa. Mas eu achei bem interessante essa questão do visual, né, da fotografia, e aí que você traz lá no final, nos resultados, um pouco da perspectiva da fotografia, né, como método, né, de ensino-aprendizagem para os alunos. Achei o tema bastante interessante. E aí, deixa eu continuar aqui, né? No teu resumo, você traz aqui o objetivo, você traz aqui também sua metodologia, traz aqui o resultado e conclusão. Mas tem uma parte aqui, Raqueline, que está no resumo, que talvez valha a pena ser um pouquinho específica. É um pouco uma discussão que, como eu já disse, eu acho bem interessante, que é o seguinte, ó, na segunda linha do resumo, o estudo explora a observação por meio de imagens em uma exposição realizada em sala de aula com o objetivo de proporcionar aos alunos uma percepção mais realista do mundo e estimular sua criatividade. Eu acho bem interessante esse objetivo, e ele não precisa estar tão detalhado no resumo, ótimo. Mas eu já vou te antecipar lá na frente, trazer um pouquinho o seguinte, o critério para essa observação. Porque é o seguinte, você traz lá no fim, né? Você vai expor as imagens,
vai fazer um diálogo com os alunos e traz esse diálogo como resultado, certo? E aí eu fiquei pensando, será que não vale a pena, na metodologia, que já foi falada e muito bem falada, né, anteriormente pela professora, trazer um pouco o critério que você vai usar para capturar a percepção dos alunos? Veja, meramente o discurso, você pode dizer, Pablo, eu usei o discurso, o objetivo deles, ótimo. Mas aí você fica muito refém do que eles dizem, né? E muitas vezes, para quem usa análise do discurso, entrevista, eles muitas vezes querem falar o que a gente quer ouvir, quer se livrar da pergunta. Não estou dizendo que é o caso, tá, Raqueline? Não estou dizendo. Mas acontece muito isso. Eu me lembrei muito, quando eu fui lendo aqui o teu trabalho, eu me lembrei, e eu acho que serve para... Vou compartilhar rapidamente com o pessoal, com todos aqui presentes. Quando eu estava entrevistando os presidentes de partidos, principalmente na minha monografia, eu me lembro que são atores políticos que muitas vezes falam o que eles querem falar, sem ter nexo com a minha pergunta, com o que eu queria, e muitas vezes eles falam o que a gente quer ouvir. E aí cabe a nós, né, os pesquisadores, Raqueline, você também capturar um pouquinho, fazer um pouquinho uma análise crítica do que lhe é dito. Não tomar o discurso do teu objeto de pesquisa, que são esses alunos, né? Lembrando que o pano de fundo é justamente a fotografia, e no caso aí a fotografia ligada às questões de meio ambiente, como vamos dizer assim, método, né? Vamos dizer, método não, perdão, como pedagógico, né? Como instrumento pedagógico. Então, eu queria dar uma sugestão, trazer mais na metodologia como você vai usar, qual critério Raqueline vai usar para entendimento da fotografia como recurso pedagógico, didático pedagógico. No caso aí, pedagógico mesmo, perdão. Pedagógico. Então, deixar mais claro esse critério, porque eu entendi, você expõe a fotografia, o aluno observa a fotografia e fala o que quer. Isso é importantíssimo, a espontaneidade, mas eu queria um critério de análise de Raqueline. Não é para Raqueline dizer assim ao aluno, direcionar ao aluno, não. É um método de análise seu, que eu acho que vale a pena, porque para a gente não ficar tão refém da nossa testemunha, né? Então, avançar aqui um pouquinho. Aí eu vou para a tua introdução, né? Você traz na introdução obstáculos ao desenvolvimento da educação no campo, ou seja, localizando o tema, ok. Depois, você traz aqui, no segundo parágrafo, a questão da fotografia, e aí você traz aqui. Eu até coloquei, e eu vou te enviar esse material depois, tá, Raqueline? Tá tudo no próximo material. Eu botei aqui, explicar como a fotografia auxilia a educação do campo. Aí você traz o que é isso que eu quero dizer. É, mais uma vez, pensando na questão da Raqueline pesquisadora e não da Raqueline que vai analisar, porque você traz contribuições, é uma ferramenta poderosa, versátil, capaz de transcender barreiras geográficas, culturais, conectando os estudantes com suas vivências, com o mundo ao seu redor, de forma visual e significativa. O uso da fotografia como recurso educacional na educação do campo oferece diversas vantagens. Ótimo. Isso aí está aqui nesse parágrafo. Porém, eu quero saber o seguinte: como a fotografia, do ponto de vista da descrição, ela vai auxiliar a educação do campo? Eu não quero entender os adjetivos dela. Eu quero saber, assim, uma coisa, um parágrafo, Raqueline, que diga assim, a fotografia como recurso pedagógico, ela auxilia nisso. Ela é importante para isso, sem caracterizar, sem trazer os adjetivos. A importância dela, a gente já entendeu, você faz muito bem durante o seu trabalho. É só dizer como instrumento pedagógico. Então, avançando um pouquinho aqui, você traz das aplicações da fotografia nessa mesma página. Você traz também o seu objetivo principal, que é no final da página 6, que é o principal objetivo dessa pesquisa é analisar como a fotografia pode ser utilizada como ferramenta educacional eficiente na educação do campo, considerando sua capacidade de promover a aprendizagem ativa e fortalecer a relação com os estudantes com o seu entorno. Ótimo, você, inclusive, consegue chegar nisso nos resultados, na análise dos resultados da sua pesquisa.
Mas veja, você consegue trazer a fotografia como ferramenta educacional para o contexto do meio ambiente, ótimo. Mas eu queria saber se a fotografia como ferramenta pedagógica, ela difere, o que é que ela difere do rural para o urbano? Porque você traz essa discussão da educação do campo e talvez ela tenha uma diferença que talvez valha a pena a Raqueline, que trabalha com fotografia, dizer, olha, pessoal, a fotografia aplicada ao campo, ela tem uma diferença. E eu acho que isso é importante, né? Porque você faz isso transpondo do meio urbano para o meio rural, dentro do espaço da educação. Mas eu fiquei pensando, tá, eu levei a fotografia para a educação do campo. O que é que mudou? Só mudou o local? Ficou um pouquinho essa impressão de que mudou só o local. Mas eu acho que muda mais coisas, né, Raqueline? Pelo um pouquinho da sua fala. E eu acho que poderia aparecer isso. Um parágrafo sobre isso. Eu acho que seria super suficiente. Aí eu vou avançar aqui. Revisão de literatura. Essa parte aqui, você traz alguns. Eu vou pular essa parte porque eu acho que a Raíssa já esmiuçou muito bem isso. E Kennedy acredita também. Então, o que eu falar aqui é chover no molhado. Mas tem uma questão, uma frase, um trecho que eu gostei muito, que é na página 8, Raqueline, que começa assim: nesse contexto, a fotografia se destaca como ferramenta valiosa. Ela permite trazer para perto experiências que parecem inacessíveis. Aí vem a parte que eu acho interessante aqui. Ver uma foto de um alimento de um lugar que se deseja visitar ou até de conteúdos abordados na sala de aula pode proporcionar uma vivência surreal para aqueles que não têm contato direto com a tecnologia. Pessoas que muitas vezes nunca sequer ligaram um celular, infelizmente, essa é ainda a realidade de muitos. Então, assim, a gente vive numa sociedade em que o poder do visual é muito forte. E você, de certa forma, está trabalhando com um instrumento visual que é a fotografia. Minha ideia, minha sugestão é que eu vou enviar para você. Desenvolver mais isso aqui do poder abstrato, né, que está aqui envolvido. Eu acho que tem alguns autores da sociologia que trabalham um pouco isso, mas eu não acho que vale a pena, porque seu trabalho ele tem um rumo, trazer, né? Então, caso você queira, eu até sugiro. Mas acho que você pode arrumar um referencial mais próximo da linha do seu TCC. Então, eu acho que esse parágrafo, quando começa a ver uma foto de um alimento de um lugar, eu gostei muito dele. Eu digo, faltou uma análise aqui, alguma coisa de Raqueline, ou lá na frente, sabe? Nas conclusões. Não precisava nem ser aqui, talvez lá na frente. Porque a subjetividade faz parte do seu trabalho. Não tem como. Porque a análise dos atores sociais, que é a sala de aula, que foi exposta à sua exposição, ela tem uma análise sensorial direta através da fala deles, mas tem uma questão da captura subjetiva da fala, né? Ou da captura subjetiva do sujeito, do ator social em questão. E aí vai dar, Raqueline, pesquisadoramente, ter essa sensibilidade em olhar no momento que eles estão olhando, em tirar um pouquinho mais do que foi falado de maneira manifesta, né? Então, aí você fala aqui da fotografia integrada à educação, né? Aí eu diria aqui, ó, nesse segundo parágrafo, que você traz assim, ó, no finalzinho dele, do segundo parágrafo, tá? Imagens capturadas no ambiente rural podem ilustrar conceitos abstratos, tornar o aprendizado mais tangível e promover uma compreensão mais profunda dos temas estudados. Caberiam uns exemplos aí. Não tô pedindo foto, viu? Só uns exemplos. Viu, Raqueline, perdão. Nessa parte aí, na página 9. Aí aqui você vai trazendo mais autores. E aí, mais um exemplo, no último parágrafo dessa mesma página, quando você começa. Além disso, a fotografia tem um potencial de expandir a leitura de mundo dos alunos, especialmente em situações que envolvam temas complexos que demandam uma compreensão mais próxima. Caberia aí, talvez, um exemplo também. Sugestão, viu, que você vai debater com o seu orientador, Raqueline. E aí, deixa eu avançar mais um pouquinho. Aí você começa a trazer exemplos, mas de fotografias. Aí começa a ficar muito bem legal, que é a fotografia 1 e 2. Essa 1, bastante impactante. E aí, ó o que eu até coloquei aqui para você. Na figura 1, que você fala, né, de Paulo Henrique,
Embaixo você faz uma análise que eu gostei bastante. Ó. Ao observar o local retratado, é possível perceber que, embora essa cena possa parecer remota, ela se encontra dentro do nosso próprio estado. Num caso como este, a fotografia tem a capacidade singular de aproximar o desconhecido. A partir dessa parte que eu acho que mais interessante ainda, revelando realidades que frequentemente estão escondidas, mas que por falta de familiaridade podem ser percebidas como distantes. Dessa forma, a fotografia não apenas documenta a realidade, mas também a torna acessível e significativa, estimulando uma reflexão mais profunda sobre o nosso entorno e as experiências que nos cercam. Esse tipo de análise, eu até botei aqui, realizar mais esse tipo de análise, ela lá nos resultados seria ótima e eu vou te dizer os pontos. Mas é isso. É isso aqui o tipo de análise. E você faz a mesmo tipo de análise posteriormente na figura 2. Nas duas figuras, perdão, 2A e 2B. Então, esse tipo de análise é o que deve aparecer bastante nos resultados, que resultado é uma coisa e a análise do resultado vem posterior, né? Metodologia, só uma sugestão aqui para também fugir um pouco da repetição. No segundo parágrafo da metodologia, página 12, tem assim, a exposição das fotografias. Aí você traz, né? Foi realizado em sala de aula, nas comunidades Pedra d'Água e Piribis, que fazem parte da escola era em Santa Terezinha, todos esses alunos estudam no EJA Campo. Perfeito. Faltou só uma coisa. Eu não sei se foi, eu acho que já foi dito, mas vamos lá, vou repetir. Quais datas foram realizadas a pesquisa, né? No caso, a exposição fotográfica e entrevista com os alunos, né? Ou talvez colocar aqui, sabe, Raqueline, se foi uma data só, se foi mais de uma, se foi um período compreendido entre tal e tal. Só isso para acrescentar, se já não foi falado aqui. Aí, deixa eu avançar aqui. Tem uma questão nessa... Opa, cadê? Avancei um pouquinho mais, rapidinho. Aqui ainda na metodologia, na quarto parágrafo, tem assim, apresentar a lista de perguntas que foram feitas aos alunos. Se foi perguntas estruturadas, aí a lista, se foi semi-estruturada, você coloca até nos resultados, não precisa nem estar com anexo. Você bota assim, ó, essas aqui foram as perguntas que serviram para o bate-papo, diálogo ou entrevista, né? O que você achar melhor. Outra questão importante, as fotografias mostravam um canal poluído, etc. Então, você traz a descrição da foto na metodologia, que eu achei bem interessante. Aí você trouxe aqui, durante a discussão, alguns alunos comentaram sobre o impacto que as imagens causaram neles, especialmente considerando o tema da aula, que abordava questões ambientais. É o penúltimo parágrafo da primeira página da metodologia. O que é que eu quero trazer com isso? Trazer esses comentários dos alunos no resultado. Você traz 2 vezes, mas veja, é o seu resultado. Eu acho que você poderia trazer mais. Essa é a principal sugestão. Você traz, mas eu acho que você poderia ter explorado mais, sabe? Trazer o meu resultado. Isso. O resultado da sua pesquisa é muito da percepção dos alunos, que foi falada para você, da fotografia, e você traz isso 2 vezes no resultado. E eu já quero te dizer, será que não poderia ter mais? Aí eu não sei como é que fica esse processo para você. Será que você poderia recuperar mais dos rascunhos, dos seus bastidores, um pouquinho mais das falas desses alunos, para botar nos resultados? É uma sugestão. Porque você o traz, mas eu achei meio tímida. Poderia trazer um pouquinho mais. Aí você traz aqui um ponto que eu gostei muito, né? Que é um parágrafo logo depois. Os alunos refletiram sobre como a situação retratada nas fotos prejudica o meio ambiente e debateram possíveis soluções para evitar a poluição. É esse debate que você traz na metodologia, que lá nos resultados você poderia gastar um pouquinho mais de tinta. Achei um pouquinho tímida, só isso. Então, avançando aqui, resultados em discussões, aí você faz bem essa parte. Está aqui, né, na figura 3, prática pedagógica realizada na sala de aula, na comunidade Pedra d'Água e Piribis, utilizando fotografias cotidianas. Então, a prática pedagógica sua aqui são as fotografias ligadas à questão ambiental, ao meio ambiente. E aí, na página 14, você traz aqui, durante essa roda de conversa, etc. e tal, você já traz a análise. Minha sugestão, vou até falar devagarzinho, apresentar
as reflexões dos alunos através de citações do mesmo, né? Então, assim, ó, entrevistado A, o aluno A falou isso, isso, isso. Aí você traz, né? Com uma citação mesmo dele da fala, porque é isso o teu material. E você o traz, mas como eu disse, de uma maneira um pouquinho tímida. Então, antes de trazer, durante essa roda de conversa, realidade de sala de aula, a fotografia se mostrou uma ferramenta poderosa, eu já traria uma primeira fala, uma citação mesmo do aluno, sabe, Raqueline? Bem fria mesmo. Pablo, às vezes eles falam de maneira errada, pode acontecer isso? Pode, deve até ser colocado. O cacuete, gíria, o que você quiser. Então, senti um pouquinho de falta antes das reflexões antes da análise de Raqueline, as reflexões ou fala dos alunos. Aqui uma questão importante, no parágrafo seguinte, ainda na mesma página. Você traz aqui, a partir das fotografias foi possível explorar uma variedade de problemas sociais e ambientais, despertando a consciência crítica dos estudantes e incentivando o debate sobre soluções e responsabilidades. Aí o que é que eu fiquei pensando? Apresentar os principais problemas socioambientais mencionados pelos alunos. Eu senti falta aqui, você pegar esse gancho e trazer falta de saneamento básico, entende? Então, trazer, já que você menciona... Citar os problemas. Que foi mencionado por eles, né? Porque aqui é resultado, viu? Nem se preocupe. Não vai aparecer tudo, não. Os resultados são o quê? As falas dos seus alunos e a tua análise posterior. Aí você traz aqui, a fotografia pode ativar a memória, achei bem interessante essa parte. Aí, pronto. Aí aqui você começa no final da página 14. Durante os debates, a aluna Maria Aparecida Lima Silva destacou os impactos negativos que o lixo causa nos rios. Aí pronto, aqui você já começa a trazer as falas dos alunos. Maria do Socorro Souza expressou sua profunda indignação ao observar uma fotografia que mostrava uma criança de 10 anos em sujeira, totalmente desamparada e sem receber cuidados que deveria ter. Olha só, você traz 2 resultados que são as falas dos seus alunos. O que eu pediria é tentar resgatar um pouco mais de falas, se possível, Raqueline, e trazer aqui o que você conseguir, claro. E aí você traz uma análise logo depois e assim por diante. Então, estou me encaminhando já para o fim aqui. Você trouxe aqui, ó. Gostei muito dessa parte, ó. Na página 15. Terceiro parágrafo. Como monumento, a imagem fotográfica é uma memória, um legado do passado ao presente, e é aquilo que foi escolhido pela sociedade ou o indivíduo para ser registrado e deixado a posteriori, que é do Legoff, né? Legoff, se for o mesmo que eu estou pensando, é o Legoff historiador, né? Que é um dos maiores da história. Então, você consegue aliar referencial com análise de resultados, que é para isso que serve o referencial teórico. O referencial teórico que a gente bota lá atrás, ele tem que servir posteriormente para explicar os resultados, ou pelo menos para amparar a análise dos resultados. E aí estou acabando, não sei como é que está meu tempo, mas deve estar perto. Você traz mais um pouco aqui, né, na página 15, durante os debates de sala de aula, você apresenta aqui resultados através da fala do público-alvo, que é o da aluna Maria da Conceição. Então, você traz mais uma vez um pouquinho disso, mas como eu disse, pode trazer mais. E mais embaixo, você trouxe a fala de mais uma aluna, que é a Valdenice Miranda. Pode ser que eu esteja com preciosismo, de você trazer um pouquinho mais. Mas eu gostei, assim, viu? O que eu estou pedindo é só para complementar, tá, Raqueline? Mas você faz bem em trazer as falas. E aí, por fim, nas conclusões, né, que você traz, já foi falado a questão das conclusões que você também já nos apresentou. Só uma sugestão. Trazer um pouco as conclusões que você chegou a partir dos resultados, com um pouquinho, se possível, do referencial teórico explicando. Raqueline, no mais é isso. Mais uma vez, vou te mandar para a Kennedy, né, esse PDF para você olhando lá, está na parte onde tem comentários, pode ir olhando. Tem muita coisa que eu digo assim, ok, tá bom, ótimo. E tem outras que eu digo, sugiro isso. E é sugestão, né? Obrigado, Raqueline. Obrigado, Kennedy. Obrigada também. Obrigado mesmo. Tá certo.
A gente é que agradece, viu, Pablo, pelas contribuições, né? Eu acho que só complementando o que o professor Pablo colocou, Raqueline, é, e é uma coisa que eu já dizia numa das sessões de avaliação nossa. Detalhe. Trabalho científico tem que ser detalhado. Porque a razão de quem faz ciência é justamente propiciar que outras pessoas, caso queiram, repliquem, né? Então, todo o cuidado que os dois colocaram de você dizer quais foram as fotos, qual o perfil dos alunos, quantos alunos, já na questão do resultado, né? Como o teu trabalho ele é altamente subjetivo, porque você está retratando pessoas e o que elas pensam, né? Diante de uma prática pedagógica que foi colocada. Então, o ipsis literis, a tradução, claro, se você tiver ainda essa condição desses arquivos, é condição básica, né? É necessário. Obviamente, se não tiver, aí a gente vai ter que fazer o ajuste necessário para ver dentro do que a banca pediu o que é razoável e possível de ser aplicado, tá? Mas, mais uma vez, Pablo, muito obrigado. Então, Raqueline, é o seguinte, agora, né, e os demais que estão nos acompanhando no YouTube, a gente vai fazer o seguinte, tanto Raíssa quanto eu, quanto o Pablo, nós iremos nos ausentar desta sala e nós iremos para uma outra sala. Então, você, Raqueline, vai ficar aí um pouquinho, você pode tomar uma água, sei lá, alguma coisa, né? Se acalmar. Eu sei que você está calma, você está tranquila, não está aperreada, né? E aí a gente vai deliberar em recinto fechado sobre a avaliação, aí o formulário de avaliação, todos os critérios de avaliação que são postos. Vamos ter, obviamente, uma nota a partir disso, tá? E aí a gente vai ajustar a ata. Na volta, eu já venho com a ata. Essa ata vai ser lida, o resultado vai ser proclamado e aí, obviamente, esta ata ela já virá assinada por mim, Raíssa e Pablo. E aí eu vou enviar para você. Só me diz uma coisa: na sessão de Gregório, a gente mandou a ata pelo WhatsApp e aí ficou fácil. Você prefere que mande pelo WhatsApp? Você consegue abrir? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser. Pronto, então você já deixa o seu WhatsApp web aí no computador mais ou menos ajeitadinho, porque eu te mando a ata com as assinaturas pelo WhatsApp. Você entra lá no GovBR, assina e me reenvia com a sua assinatura também pelo WhatsApp, tá? Para facilitar esse trâmite, porque essa ata vai imediatamente após o término da defesa já para o e-mail da coordenação da especialização do campo. Eu só vou ficar devendo o formulário de avaliação, que aí amanhã eu vou enviar para você, viu, Raqueline, depois de todos terem assinado, para que você assine e você me reenvie também, tá bom? Então, certo. A gente vai dar um tempo, vamos nos reunir em recinto fechado e já já a gente volta com a proclamação do resultado. Certo. Aguardo. Enfim, né? Enfim, voltamos. Tivemos um pequeno problema técnico, tá? Problema técnico em relação às assinaturas. Mas aí, né, a gente agora vai, né, já estamos de volta aqui à sala, à sessão, para a proclamação, leitura da ata e proclamação do resultado, Raqueline, certo? Certo. Então, eu vou colocar a minha tela aqui para que todos possam ver. Você, deixa eu ver aí, já está aparecendo? Tá, né? Sim. Pronto. Então, deixa eu só dar um zoomzinho aqui, né? Ata da sessão de apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna
Raqueline Guimarães de Souza, realizada em 10 de dezembro de 2024, às 15 horas e 30 minutos, tendo como orientador o professor Dr. Kennedy Francis Rodrigues Damasceno. Realizou-se a sessão de apresentação do trabalho de conclusão de curso da especialização em educação do campo do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Afogados da Engazeira, cuja candidata apresentou trabalho intitulado A Importância da Fotografia como Ferramenta na Educação do Campo. Na oportunidade, compunham a banca examinadora os professores Raíssa Rates Lima de Freitas e Pablo Tiago Corrêa de Moura. A sessão foi aberta pelo presidente da banca examinadora, o professor Dr. Kennedy Francis Rodrigues Damasceno, que apresentou a banca examinadora e passou a palavra à candidata. Posteriormente, falaram e avaliaram o trabalho. Deixa eu só mutar aqui. Pronto. Posteriormente, falaram e avaliaram o trabalho da concluinte, a banca examinadora, respectivamente os professores Raíssa Rates Lima de Freitas e Pablo Tiago Corrêa de Moura. Em seguida, a banca examinadora reuniu-se reservadamente, quase de maneira interminável, a fim de avaliar o desempenho da candidata. Após esta reunião, o presidente da banca apresentou a avaliação final do trabalho de conclusão de curso, considerando a candidata aprovada, cabendo à concluinte as necessárias reformas sugeridas pela banca para a sua devida aprovação. Nada mais havendo a relatar, a sessão está encerrada. E eu, o professor Dr. Kennedy Francis Rodrigues Damasceno, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos membros. No caso, assinada por mim e por Raíssa, Pablo teve um problema de assinatura eletrônica, vai assinar por último. E Raqueline, é o seguinte, a partir de agora, eu vou... Consegui, viu, Kennedy? Conseguiu? Consegui, tô mandando lá no grupo. Desculpe. Então, já que você conseguiu lá, então eu vou parar o compartilhamento. Então, Raqueline, é o seguinte, deixa eu ver aqui. Essa última é Pablo. Ah, tá, agora chegou um aqui. Pronto, vamos ver direitinho, deixa eu checar. Olá, a gata foi para ali. Deixa eu checar. Pronto, agora sim. Isso. Então, deixa eu só fazer uma coisa, tá, Raqueline? Eu vou... certamente você está vendo aí no... Vai aparecer, no arquivo que vai para o YouTube, Eu estou mandando para o meu WhatsApp para poder, a partir do envio para o meu WhatsApp, eu chegar... tem toda uma ordem, todo um negócio aqui, para a gente poder fazer o encaminhamento, certo? E aí eu vou encaminhar agora para você, tá certo? Deixa eu ver aqui. Vamos checar. Certo. Checar se está tudo certo. Raqueline, veio, pronto. Então eu vou agora mandar aqui para você, Raqueline, via WhatsApp. Certo? Deixa eu só checar. Isso é este daqui. Pronto. Foi enviado. Raqueline, antes de você, você obviamente vai fazer a assinatura e vai me enviar de volta lá para o WhatsApp, mas antes que você assinasse, eu queria, para a gente concluir essa parte do que vai para o YouTube, eu queria parabenizar você pela conquista e eu passo a palavra a você para que você faça os seus agradecimentos e partes finais. Certo, estou inscrita. Neste momento tão especial, gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a realização deste trabalho. Agradeço em especial ao meu orientador, Kennedy Francis, pela dedicação.
orientação e incentivo. Suas sugestões foram essenciais para a construção deste TCC. Agradeço também aos meus colegas de curso, a Divânia, Sandriana, Júlia e Isabel, que compartilharam ideias e experiências, tornando essa trajetória mais enriquecedora. A colaboração e a amizade de vocês foram fundamentais. Quero agradecer também ao pessoal da banca, né, que também estão sendo essenciais a essa conquista. E, finalmente, agradecer à minha família, a Edinaldo, meu esposo, a Lara, minha filha, e a minha irmã, que sempre me apoiou e me motivou a seguir em frente. Sem o apoio de vocês, eu não estaria aqui hoje. Agradeço a vocês desde já. Tá certo. Então, ó, é o seguinte, façamos pose pro print, tá certo? Tudo certo? Pablo, sorria, meu filho, pelo amor de Deus, você é um cara tão bonito. Peraí que eu ensaiei, calma. Eita. Pronto. É você e Padre Fábio de Mello, minha filha, que tem um lado melhor para dar entrevista. Mas enfim, então é o seguinte. Bom, neste momento, Raqueline, segura um pouquinho, declaro encerrada esta sessão pública de defesa de TCC da aluna Raqueline Guimarães, da especialização em educação do campo. É importante, viu, Raqueline, reforçar a necessidade imperiosa de que você faça todas as contribuições para que você seja efetivamente considerada aprovada, tá certo? Como a gente já conversou em outros momentos, tá? Prometo que a minha dedicação vai ser diferenciada. Com a graça de Deus. E vai contar, obviamente, com o nosso apoio, porque eu vou contar com a banca e eu também vou me dedicar ao máximo na finalização disso, certo? Então, só segure um pouquinho. Para o pessoal do YouTube, a gente agradece demais o carinho, a amizade e a audiência. E a gente se encontra aí num próximo momento. Aquele abraço.